Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Continuando nossas aulas sobre botânica, a gente vai falar sobre o ciclo de vida das briófitas e das pteridófitas. Lembrando, as briófitas são as plantas o quê? As primeiras plantas que conquistaram o ambiente terrestre, mas ainda ela depende da água, por exemplo, para a reprodução, e também ela não possui ainda vasos condutores, por isso acaba explicando o pequeno porte dessas plantas. As pteridófitas possuem já vasos condutores, são plantas que têm desenvolvimento maior, grande porte, maior porte, mas só que ainda depende da água para a reprodução, porque o anterídeo, que seria o anterozoide, o anterozoide depende da água para poder nadar, para poder ocorrer a fecundação da oosfera, no caso. Então, para começar, eu vou falar, as briófitas, nós temos três grupos principais. Seriam os grupos antóceros, as hepáticas, são plantas mais simples, elas são bem parecidas ainda com algas, e os musos, são plantas que já conquistaram o ambiente terrestre, mas elas vivem em ambiente, precisa ser mais úmido, um ambiente úmido e de sombra. Ela não consegue, não é uma planta que consegue viver, por exemplo, em solo seco, e bastante sol. Ela precisa de sombra e ambiente bem úmido. Então, aqui está a estrutura da briófita. Ela é interessante porque ela tem aqui a parte do gametófito e o esporófito, o esporângio, seria o quê? A estrutura, ele vive em cima do gametófito. Então, o esporângio ali, ele não faz fotossíntese. Quem faz fotossíntese seria o gametófito. Então, ele é dependente do gametófito. O que é interessante no ciclo de vida da briófita? Ela tem o quê? Tanto a fase esporofítica, que é uma fase 2Ns, e a fase gametofítica, que é, claro, ela produz gametas, ela é N. Então, ela tem o ciclo de vida haplo, diplo, bionte. Então, a gente vai começar aqui no esporófito aqui. Então, o que acontece? O esporófito, o nome já diz, ele produz esporos. Então, o esporo seria uma estrutura de resistência da planta para a reprodução. Então, ela tem todas as condições, todas as estruturas para formar uma planta completa. Então, o que acontece? Aqui na cápsula, ocorre meiose e vai produzir o quê? Os esporos. Esses esporos eles podem ser dispersos pela água, pelo vento. Então, o esporo, através da meiose, é produzido o quê? Esporos. Então, o esporo vai ser disperso, vai cair num ambiente propício à vida, Então, o que acontece? Ele vai desenvolver. Então, a hora que o esporo cai num ambiente propício, ele vai desenvolver, vai sofrer mitoses sucessivas, vai formar o protonema. Então, o protonema seria o quê? Uma estrutura anterior para formar o quê? Acaba formando o gametófito. Então, aqui ele sofre mitoses sucessivas e forma o gametófito, que é essa estrutura aqui já mais envolvida, Então, o que acontece? O gametófito, essa estrutura vai ter o anterídeo e o arquegônio. O anterídeo seria a estrutura masculina, ela produz anterozoide, Então, e o arquegônio é a estrutura feminina, que seria o gametófito feminino. Então, produz a oosfera. Então, os dois produzem, o anterídeo, o anterozoide e a oosfera. E o anterozoide, o que acontece? É uma estrutura menor, ele é móvel e ele precisa de água para nadar, para poder ocorrer a fecundação. Então, ele vai em encontro da oosfera. São sinais químicos, através de sinais químicos, ele consegue chegar na oosfera. Então, o anterozoide ele é móvel, ele nada até a oosfera. Por isso, a dependência da água. Então, ele nada, vai entrar aqui e vai fecundar. A hora que ocorre a fecundação, o que acontece? Forma o quê? O zigoto. Então, o zigoto, a hora que formou o zigoto aqui no antigo arquegônio, forma o zigoto. Esta estrutura vai sofrer modificações e vai formar o esporófito, como a gente viu, que é aquela plantinha. É uma plantinha bem pequena. Então a estrutura, aí o esporófito vai voltar a fazer o quê? O esporo. Então é interessante porque é um ciclo. Essa fase ele é 2N e essa fase ele é N. Então a fase N a gente chama de gametofítica
e a fase 2N nós chamamos de esporofítica. Então, este ciclo de briófita chama haplodiplobionte, ok? Então, esta estrutura, ela é o que? Da briófita. E é interessante porque, à medida que vai evoluindo, aqui no caso, o gametófito é duradouro, o esporófito é mais transitório. Então, à medida que a planta vai evoluindo, a gente vai ver, pteridófita, gimnospermas e angiosperma, o esporófito vai ser mais duradouro nas plantas que nós falamos que são superiores. Ok? Então, briófita, você tem que lembrar que tem o anterozoide, ele tem que nadar para fecundar a fêmea. Então, tem a parte, o esporófito e o gametófito. Então, seria o ciclo de vida da briófita, no caso aqui, do musgo. E nós vamos falar agora sobre as pteridófitas. São plantas mais evoluídas. Então, na escala evolutiva, nós temos a briófita, agora a pteridófita. O que ela já tem diferente? Ela já tem vaso condutor. Então, são plantas de maior porte se relacionado com a briófita. Então, aqui a gente vai ter várias estruturas diferentes. Por exemplo, aqui no caso, a pteridófita, aqui no caso, é uma samambaia. Então, a pteridófita, ela já tem um caule desenvolvido, né? Então, ela tem um caule na forma de rizoma, geralmente é subterrâneo, né? Ela já possui folhas, ela já tem vasos condutores, então já é uma planta mais, se comparada com a briófita, ela já tem mais estruturas desenvolvidas. Então, aqui no caso, a pteridófita. Então, a gente vai começar. Então, aqui, a planta, todo mundo já observou, desde criança, a gente olhar embaixo de uma venca ou de uma samambaia, a gente tem estruturas, parece umas bolinhas, parece que a planta está contaminada, mas na realidade não. São o quê? Estruturas que nós chamamos de soros. Então, o soro seria uma estrutura mais ou menos assim, ó. Ela tem o quê? Na estrutura dela, ela faz o quê? Através da meiose, ela produz o que? Esporos. Então, o soro vai produzir, ele tem ali na estrutura, vai liberar o esporo, que é a mesma estrutura, ela é de o que? Uma estrutura de resistência, ela tem a capacidade de desenvolver qualquer planta. Então, aqui no caso, vai surgir o prótalo, que seria o que? O gametófito da pteridófita. É interessante porque ele vai ter o anterídeo, né? E o arquegônio ali protegidinho, mas ainda necessita de água para quê? Para a reprodução. Então, o anterozoide é produzido no anterídeo também, semelhante da briófita, e a oosfera é produzida pelo arquegônio. Então, o anterídeo produz o anterozoide e ele vai nadar, aqui essa estrutura, ele parece em espiral a forma, ele nada e vai fecundar a oosfera e vai formar o zigoto. Aqui no caso, então, vai ficar 2 N's. Aqui, essa estrutura é N. Então, o anterozoide é formado por mitose. Sempre lembre, nas plantas, os gametas são formados por mitose, nos animais por meiose. Então, aqui forma o zigoto. Aí o zigoto, né, o arquegônio ali, com o zigoto, vai se desenvolver na planta novamente. Então, o que acontece? É um ciclo. Esta parte nós chamamos de esporofítica e esta parte gametofítica. Então, o que acontece? A parte gametofítica, aqui no caso da pteridófita, vai diminuindo o tempo. Então, ao passar das plantas, né, a gente vai vendo na evolução, a fase gametofítica vai diminuindo o período de tempo. E a esporofítica vai ficando o quê? Mais evidente. Então a gente vê a planta, geralmente a gente olha uma planta superior, seria a parte do quê? A parte esporofítica, né? Então é interessante. Então aqui ela é diploide e aqui é haploide. Então o ciclo haplodiplobionte. Então é mais ou menos isso que eu queria falar da pteridófita. Então lembre-se que ela tem um prótalo, que é uma estrutura já para poder reprodução, mas ela depende da água ainda para reprodução. Ela não precisa mais porque ela já tem vaso condutor. Então o sistema de captação de água é mais eficiente, ela já tem raiz, já tem caule, já tem folhas, então ela consegue distribuir. Então esse é o ciclo de vida da samambaia. As pteridófitas em si, ela tem mais ou menos parecido o ciclo de vida.
Aqui nós temos alguns grupos de pteridófitas, no caso são 4. Então eu tenho a Psilofitínia, a Esquisetínia, a Licopodínia e a Filicínia. São 4 grupos de pteridófitas, algumas plantas conhecidas como a venca, né? A samambaia, é bem conhecida nas pteridófitas. Então eu espero que vocês entenderam, é isso que eu tinha que falar. Então lembrem das estruturas das briófitas, a diferença. Então a principal diferença aqui, ó, ela tem o prótalo, o gametófito, ele dura menos na pteridófita e na briófita. O anterídeo e o arquegônio, eles têm estrutura semelhança. A diferença aqui no caso da pteridófita, ela já tem o prótalo, que já está lá no rizoma, que seria o caule dela. A briófita depende mais da água ali, porque ela precisa de um ambiente bem úmido, porque o anterozoide ele tem que nadar no solo, então é mais complexa a reprodução. Por isso que o musgo a gente vê aquelas plantas todas juntas, parece um tapetinho. A pteridófita ela já tem uma estrutura melhor, ela já está mais desenvolvida. E no caso aqui, a fase gametofítica já é menor se comparada com o período da fase gametofítica da briófita. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida pode deixar um comentário no vídeo que eu vou responder posteriormente. Uma ótima semana e bom dia!